Salve, salve, queridos alunos! E aí, prontos para mais uma aula? Na aula de hoje eu quero dar continuidade às temáticas que nós temos trabalhado aqui nas nossas aulas sobre estudo. Hoje eu quero trazer dois exemplos sobre o que a gente falou na semana passada. Semana passada a gente falou sobre o que é método, o que é estudo, falamos um pouco sobre motivação para estudar, o para que estudamos. E nesta aula de hoje eu quero trazer duas histórias. A primeira história nos traz um exemplo de que estudar vai muito mais além do que talvez você imagine ser o estudo. Como assim, Fernando? Veja bem, John Nash, vamos começar a primeira história. A primeira história é a história de John Nash. John Nash tem uma história incrível, não apenas na área de estudo, mas na área de superação. Porque John Nash, depois de adulto já, aliás, depois de casado, ele descobre que ele tem uma doença. Provavelmente você já ouviu falar, esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença que faz com que você... É uma condição em que você não consegue discernir o que é real do que é imaginário. Então, na mente dele, ele criava personagens, pessoas que conviveram com ele a vida inteira, histórias. Ele achava, num determinado período da vida dele, que ele trabalhava para o governo como espião. E eram coisas que a mente dele, ele não sabia que tinha essa doença ainda, e que a mente dele desenvolveu, e ele não sabia discernir que aquilo era apenas imaginação e não realidade. Agora, na época dele, essa doença levava... Bom, quem era diagnosticado com esquizofrenia era tratado, mas era tratado num hospício, num manicômio. Eram considerados pessoas loucas. E não havia exatamente uma cura. Na verdade, ainda não existe uma cura para essa doença. Porém, John Nash, ele foi uma das pessoas que ao longo da vida aprendeu a lidar com a doença e criou algumas estratégias para ele identificar o que é real do que não é real na mente dele e conseguir viver como uma pessoa normal, sem estar internado o tempo inteiro, inclusive dentro da convivência familiar, etc. Então ele tem uma história linda de superação. Mas o que eu quero trazer para você como destaque na aula de hoje? John Nash, ele se tornou uma pessoa importante, é bastante conhecida, por quê? Porque ele se tornou o ganhador do Prêmio Nobel de Economia na década de 90, se eu não estou enganado. Ele se tornou o ganhador do Prêmio Nobel na área de economia. Se você não sabe o que é Prêmio Nobel, depois a gente conversa sobre isso. Eu vou passar uma atividade para vocês depois que vai envolver um texto que fala sobre isso, tá? Mas Prêmio Nobel é uma premiação que é dada em várias áreas, em vários setores da sociedade, todo ano, para pessoas que se destacam em estudos, pesquisas que agregam algum tipo de valor à humanidade, que trazem benefícios para a humanidade. E ele trouxe benefícios na área da economia. O que eu quero destacar para você? O que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel foi justamente estudos que ele fez na época em que ainda estudava na universidade onde ele se formou. Ele se formou na Universidade de Princeton. E nesta universidade ele fez algumas especializações e ele teve uma chance de trabalhar para o governo num determinado setor e ele, para poder chegar lá, havia uma vaga só na época em que ele fazia seu curso de especialização e ele precisaria escrever um trabalho e esse trabalho precisaria ser escolhido como, em primeiro lugar, como o melhor trabalho entre todos os alunos. E na época, ele estudava com gente, olha, da pesada, muito estudiosos, mentes brilhantes, e ele queria ter uma ideia que fosse diferente de todo mundo. E ele teve uma ideia, e é curioso porque a ideia que ele teve é justamente sobre o que ele aprendeu. Ele aprendeu na faculdade de economia a respeito de economia, e a base de toda a economia mundial eram princípios elaborados pelo chamado pai da economia moderna, um cara chamado Adam Smith. E esse conceito era a base da faculdade, da graduação, das especializações na área de economia. Eram conceitos e princípios ensinados em todas as escolas do mundo que tratavam dessa temática, mas ele teve uma percepção estudando de que vários dos princípios deste cara chamado Adam Smith
que eram estudados na faculdade, que ele mesmo estudou, precisavam ser revistos, reescritos, precisariam de uma revisão, porque não estavam completamente corretos. Olha só a percepção dele. Ele aprendeu algo e chegou à conclusão de que aquilo que ele aprendeu e que era ensinado na faculdade precisava de revisão porque não estava completamente certo. Havia forma melhor de tratar daquelas temáticas e de elaborar a escrita daqueles princípios. E aí ele escreveu um trabalho que se tornou o trabalho mais importante da graduação dele, da especialização dele, da universidade naquele período. E anos depois, ele veio a ganhar o prêmio Nobel porque, de verdade, o que ele escreveu, o que ele descobriu estudando, mudou a economia, mudou o rumo da economia mundial. E aqueles princípios que ele reescreveu passaram a ser o padrão e passaram a ser estudados na própria faculdade, na própria universidade. Olha que coisa de doido. Então, você percebe que ele teve uma atitude muito específica em relação ao estudo? Já vou comentar sobre isso, mas eu quero comentar algo específico para mostrar para vocês o que realmente é estudar e o que vocês devem pensar. Quando vocês forem estudar, qual deve ser o pensamento de vocês, ok? Mas vamos para a segunda história. A nossa segunda história é a história da família Odoni. Quem é essa família? É um casal com um filho, Michele e Augusto, e eles tinham um filho chamado Lorenzo. Curiosamente, são histórias distintas, num primeiro momento não tem nada a ver com a outra, eu fiz um link para poder destacar para vocês sobre estudo algumas questões, mas essa família, eles viviam viajando muito. Vou começar a história quando o Lorenzo, que é o filho desse casal, tem 6 anos de idade. Os pais, acho que o pai é formado em economia, a mãe atua junto nessa área também, os pais são diplomatas, ou seja, eles viajam para outros países e desempenham algumas funções em outros países, mas eles têm uma função específica que é fazer alguns estudos sociais, estudar a cultura de alguns países. Então, nesse período da história em que nós estamos contando, eles estão, se eu não estou enganado, num país da África, fazendo alguns estudos lá com o filho. Filho super ativo, corre, brinca com todo mundo. De repente o filho começa a ficar meio amuadinho, não quer mais brincar, prefere ficar mais paradinho e tal. Eles levam o filho, né? Ele deve estar com alguma coisa, deve estar com alguma doença, levam o filho para verificar o que está acontecendo e descobrem neste momento que o filho tem uma doença rara, assim, rara, mas que havia muitas pessoas que tinham essa doença no mundo e que não tem cura. A doença chama adrenoleucodistrofia. E essa doença, ela inevitavelmente mataria o filho desse casal em 2 anos. A média de vida, quando se identifica a doença numa criança que tem essa doença, ela vive no máximo 2 anos e ela vai perdendo funções do corpo. Então, ela não consegue mais andar, ela perde os movimentos do corpo, ela não consegue mais respirar sozinha, precisa respirar por aparelhos, ela perde as funções da fala, não consegue mais falar, ela vai simplesmente definhando até morrer. É uma doença que se apresenta em crianças e mata ainda quando a criança é criança. Ela não chega nunca à fase adulta. Neste momento, os pais descobrem que o filho está com essa doença. Ficam desesperados. O que eles vão fazer agora? E eles não manjam nada da área da saúde e tal, mas o que eles fazem? Eles vão a todos os especialistas do mundo, eles procuram pessoas que estudam essa área, buscam tratamentos diversos para se fazer. Enfim, eles vão atrás de tentar ajudar o filho ou dar dar algum tipo de tratamento específico para o filho. Só que o que eles descobrem? A ciência naquele momento não havia descoberto praticamente nada sobre a doença ainda. Só havia um único tratamento e ainda era experimental. Era um tratamento que era feito, mas não era ainda comprovado se ia dar certo, se não ia dar certo. Aí eles conseguem incluir o filho nesse grupo que faz esse tratamento. Só que o que acontece é que em 1 mês o filho começa a definhar assim, sabe? Muito mais, acelera a progressão da doença. E eles identificam que se continuar naquele ritmo, o filho vai morrer em 1 ano. E o que eles decidem fazer? Naquele momento eles decidem os dois parar de trabalhar, eles têm umas economias, eles conseguem ficar um tempo sem trabalhar. E eles decidem os dois se revezar para cuidar do filho, enquanto um cuida do filho, o outro vai estudar e passa o dia inteiro estudando. E quando o outro está cuidando do filho, o outro vai estudar. Mãe e pai se revezando para estudar. Estudar o quê?
estudar saúde, estudar a doença, estudar o que causa a doença. Eles começaram a fazer estudos específicos buscando descobrir uma forma de tratar o filho. E eles nem eram pessoas que tinham formação na área da saúde, eles não estudaram isso na faculdade. Mas, para adiantar o final dessa história, o que acontece? Eles estudam até que eles descobrem, depois de algumas tentativas, conversando, eles conseguem fazer parceria com algumas pessoas para ajudar eles a criar um óleo, que era um óleo que poderia ser injetado dentro do sistema, né, dentro do corpinho do filho deles, e que conseguiria não curar a doença, mas paralisar a doença e impedir que a doença continuasse avançando. E esse óleo ficou chamado depois de óleo de Lorenzo, porque o nome do filho deles era Lorenzo, né? E esse óleo, até os dias de hoje, é o único tratamento que existe para essa doença. É o tratamento que impede a doença de continuar evoluindo. E eles conseguiram salvar o filho. Infelizmente, como demorou um pouco para eles fazerem essa descoberta, o filho deles chegou a definhar até um certo ponto, né? Perdeu os movimentos do corpo e ele não falava mais. E quando eles descobriram o óleo, o filho tinha começado a respirar por aparelhos. Graças a Deus, eles né, e a esses estudos, eles conseguiram começar esse tratamento com o óleo em tempo de ele voltar. Ele não precisou viver depois da vida dele respirando por aparelhos, ele conseguiu voltar a respirar naturalmente sem precisar do uso do aparelho. E o filho deles, se você pesquisar na internet, você vai descobrir que o filho dele viveu até 30 e poucos anos, se eu não estou enganado. Chegou à fase adulta nesta condição e o tratamento que eles criaram e esse óleo passou a ser usado no mundo inteiro para ou seja, crianças que apresentem essa doença hoje não precisam se preocupar que elas não irão morrer, elas têm o tratamento certo para fazer isso. Ainda que existam ainda pesquisas nessa área, né, existe um tratamento que foi desenvolvido por 2 economistas, 2 pessoas, 2 diplomatas, que começaram a estudar para salvar a vida do filho. Por que essas 2 histórias, Fernando? Porque eu quero mostrar para você que o estudo não pode parar na escola. Ou seja, você na escola recebe um monte de informação que já vem para você mastigadinha, facilitada, bem escrita, bem didática, bem organizada nos livros. Né? Nós temos hoje excelentes materiais didáticos, nós temos bons professores que se preparam para passar uma informação que não foi descoberta por esses professores na maior parte das vezes, mas foram estudos de outras pessoas que ao longo dos anos têm estudado diversas áreas e aí a gente passa essa informação para o aluno. Eu passo também, porque eu também sou professor. Então eu transmito essas informações. Mas eu, como uma pessoa que além de professor, eu também sou uma pessoa, um estudante, sempre vou ser um estudante. Não é porque eu sou professor que eu deixei de estudar, pelo contrário. Justamente por ser professor, eu sou uma das pessoas que mais estuda. Os professores sabem disso. Os professores têm que estudar muito. Todos nós vamos estudar, porque estudar é uma coisa boa, é uma coisa necessária. Agora, estudar deve nos levar a novas descobertas. Nós aprendemos aquilo que já foi descoberto e a partir do que já foi descoberto, você acha que não tem coisas para serem descobertas ainda hoje? Eu até citei num vídeo anterior que, por exemplo, nós estamos em meio a uma pandemia. E por que todo mundo ainda está preocupado? Muita gente ainda preocupada em ficar doente, etc. Por que os governos estão pedindo isolamento? Porque ainda não há uma cura para a doença, ainda não há um tratamento que elimine o vírus, ainda não há uma estratégia específica ou uma vacina para lidar com tudo isso. Então pensa, há pessoas que estudaram, fizeram faculdades, estudaram uma série de áreas até hoje, informações que eles aprenderam que já estavam prontas, né, já tinham sido descobertas, mas hoje, em virtude do vírus Covid-19, nós temos aí um novo desafio, que é descobrir como paralisar esse vírus. E não é a única coisa, se você for ver, há diversos problemas sociais que precisam ser pensados. Poxa vida, você vai em países do mundo em que existem meninos vivendo na rua, pessoas que não têm onde morar. Será que existe solução para esse problema? Vou dizer para você, sabe como descobrir, né, uma solução para isso? Estudando. Poxa, há tantos problemas. Eu sei que nas grandes cidades dificilmente você vai ver problemas, por exemplo, com saneamento básico. O que é isso, Fernando? Problemas com esgoto. A gente tem todo um sistema de esgoto, de encanamento, de água, de luz elétrica, e coisa que tem países que não tem.
Tem regiões do nosso país que não tem água encanada, que não tem um sistema de esgoto. E aí, como levar isso, ou como levar isso para comunidades onde isso não existe, ou para regiões do país? Poxa, sabe como é que a gente descobre isso? Estudando. Eu quero lançar para você um desafio. Seja você o autor de novas descobertas, de novas invenções. Estude para ir além, para ajudar as pessoas, para ajudar a nossa sociedade, para fazer do mundo um mundo melhor. Tenha isso como motivação. Não pense, como eu falei na aula passada, não pense apenas em estudar porque você precisa passar de ano ou porque você precisa nota na prova. Ah, Fernando, eu sou muito novo ainda para pensar nisso. Não, 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 não. Deixe a sua, tenha isso em mente. E claro, você não precisa acelerar processo nenhum. Vá caminhando, mas não deixe de estudar. Estude com gosto e com prazer, porque isso com certeza vai fazer de você uma pessoa melhor. E fazendo de você uma pessoa melhor, vai fazer do mundo um mundo melhor. Eu sei que você pode, eu posso, nós podemos transformar o mundo com novos conhecimentos que a gente vai descobrir. Então, pense em estudar dessa forma e eu tenho certeza que vai ser muito melhor, muito mais gostoso estudar do que tem sido até agora. Tá bom? Encerro a aula de hoje e não deixe de... terminou a aula agora, o que você vai fazer? Vai lá para o Google Classroom, para a nossa sala de aula e faça as nossas atividades ali, a atividade que eu propus para vocês. E eu gostaria que você lá no nosso mural, lá no Google Classroom, que você me deixasse a sua opinião. Eu gostaria de ter um encontro com vocês via videoconferência. A gente podia marcar, ou na próxima segunda-feira, ou em uma das próximas, de a gente fazer um encontro. Pode ser no nosso horário mesmo de aula aqui, né? Quando no presencial, nosso horário era por volta de 1 hora, 1h30 ou 2 horas, né? Pode ser por volta desse horário. Eu quero saber o seguinte, você topa? Vamos fazer uma videoconferência para reunir, para a gente bater um papo ao vivo e a cores? O que você acha? Deixa lá o seu comentário no mural se você topa, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula.